Graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Gil. Estamos de volta para darmos mais uma aula edificante para fortalecer a sua fé. Estamos com o propósito de apresentar uma introdução ao Novo Testamento, desta vez em duas partes. A primeira parte vamos falar a história do Novo Testamento, apresentando o contexto histórico, político e religioso da época de Jesus. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a mensagem do Novo Testamento. Sendo assim, o estudante do Novo Testamento terá a oportunidade de ter uma visão panorâmica do mundo do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, conhecer os ensinamentos de Jesus e os apóstolos para a vida da igreja hoje. Eu creio que essas duas aulas, a começar de agora, a primeira parte, dará a você um novo horizonte e trará luz para a sua vida e para aqueles que entenderem bem a mensagem do Novo Testamento. O conteúdo dessa primeira aula nós vamos dividir em duas partes. A primeira será um período antes do Novo Testamento e a segunda será de alguma forma, trabalhado o mundo do Novo Testamento. Nós vamos trabalhar na primeira parte, resumir o fim do Velho Testamento e trazer uma cronologia do período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Já essa segunda parte que nós vamos dividir, o mundo do Novo Testamento, vamos falar das instituições religiosas, dos grupos políticos e religiosos, vamos falar a respeito das literaturas que surgiram naquela época, os textos, os escritos, e o quanto foi difícil para aqueles irmãos que seguiam João Batista, seguiam Jesus e seguiam também os apóstolos, como era difícil para eles terem uma base sólida na doutrina, se a Bíblia não estava na mão de todos, na casa de todos, e a dificuldade para memorizar a partir de uma pregação, duas. Então, a dificuldade para ser cristão naquela época era muito grande devido à perseguição política e perseguição religiosa. Então, uma introdução básica sobre o que é o Novo Testamento parte do nome mesmo, quando nós chamamos de testamento. Testamento vem já do grupo, da primeira parte da Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Antigo Testamento, no sentido de que é uma antiga aliança, um antigo pacto que Deus fez com o seu povo, até que Jesus chegasse. Jesus chegando, um novo pacto foi feito, uma nova aliança foi feita, por isso que os livros que falam dessa nova aliança foi chamado de Novo Testamento. No grego é Kaine Diatek. Nós temos aí para os irmãos conhecerem. Porém, os apóstolos e Jesus não chamavam o Evangelho de Novo Testamento. O que eles pregavam, eles chamavam de Evangelho, ou de Palavra de Deus, ou de Escritura Sagrada. Quem começou a chamar a coleção de livros do Novo Testamento de Novo Testamento foi Marcion e Tertuliano, mas antes os apóstolos não usavam esse termo. Com o tempo passou a ser chamado de Novo Testamento, que é composto de 27 livros e são divididos em quatro partes. A primeira parte são chamados de Evangelhos, os quatro primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um livro também de história, que é Atos, as epístolas, as cartas escritas pelos apóstolos, que são 21. E, por fim, o livro de Apocalipse, que é a profecia do Novo Testamento. Nós temos cópias dos textos originais escritos pelos apóstolos. Os textos originais foram escritos do ano 42, da década de 40 até a década de 90, mais ou menos 96 depois de Cristo. E a escrita daquela época, a língua mais comum era o grego.
E o grego tinha vários tipos de grego, vários níveis. Então, o grego koiné, que era a linguagem comercial, a linguagem mais comum, foi a linguagem que os apóstolos resolveram escrever as cartas para a língua e para o público grego-romano. Há cerca de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento ainda hoje de, disponíveis para aqueles que querem ter acesso a cópias de cópias dos originais. A Bíblia era escrita em papel ou feita de planta, do papiro, ou de pergaminho, que era feito de pele de animal. Então, o de pele de animal demorava um certo tempo para acabar, mas acabava. E o de papel, de pergaminho, acabava mais rápido. Mesmo assim, os irmãos, eles tentavam preservar ao máximo o material porque era de grande valor. Uma terceira coisa que a gente precisa dizer agora nessa parte da introdução é que o primeiro cânon oficial da Bíblia, a primeira lista, né? Cânon quer dizer a lista de livros inspirados, oficialmente foi promulgado num concílio, que quer dizer reunião de bispo, foi num concílio regional na cidade de Hipona, África do Norte, em 393 depois de Cristo. Então esse ano 393 foi um ano marcante devido a esse concílio na África, em Hipona, e lá foi declarado, registrado oficialmente, que esses 27 livros são os livros inspirados dessa nova parte, dessa segunda parte das Escrituras, chamada Novo Testamento. Essa coleção de 27 livros influenciou de uma forma não apenas a religião, mas também a política e a filosofia daquela época, e também deixou sua marca na literatura, na arte e na música por todo o mundo. Então, é muito importante entendermos que os livros do Novo Testamento influenciaram muito as gerações posteriores, mas infelizmente os estudiosos de hoje não consideram o Novo Testamento e a Bíblia como um livro histórico, um livro que pode ser usado dentro do estudo acadêmico. Mas no princípio não foi assim. Nós queremos avançar com a história do Novo Testamento, levando os irmãos ao período antes do Novo Testamento. O que aconteceu antes do Novo Testamento? Quando nós chegamos no livro de Malaquias, nós chegamos à conclusão de que a história não terminou. Alguma coisa ainda precisava acontecer. Profecias de Moisés, de Davi, profecias de Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias apontava para uma nova história que Deus gostaria de realizar no meio do seu povo, mas como Deus disse para Daniel, ainda há coisas a se cumprir bem no futuro, muito tempo depois da história de Daniel. Então, quando Malaquias encerrou suas profecias, uma profecia foi dada dizendo que o profeta Elias ainda voltaria no fim dos tempos. Isaías falava também a respeito de uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Se falava de um Messias que havia de vir, de um grande profeta que havia de vir. E esse período interbíblico foi um período de silêncio profético, o período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Trata-se de um espaço de 400 anos onde temos a aparição, de alguma forma, de pessoas que se revoltaram contra o Deus Jeová, pessoas políticas, pessoas religiosas, e nesse período, que é chamado de 400 anos de silêncio profético, tem um destaque de Judas Macabeus,
Esse Judas, temos livro falando sobre ele, primeiro e segundo Macabeus na Bíblia Católica, e temos a história de Antíoco Epifânio, que foi um blasfemador, um perseguidor do povo judeu, e esse povo judeu sofreu muito sobre o governo de Antíoco Epifânio, e nesse período o templo que foi construído na época de Ageu, Zacarias, Malaquias, na época de Esdras, Neemias e Esté, esse templo chamado Templo de Zorobabel foi profanado e com o tempo destruído devido à grande perseguição que o povo judeu sofreu naquela época. Os irmãos lembram que até Daniel profetizou através de uma visão que Deus lhe deu de vários animais, como aí na figura nós observamos, e foi dado também a visão de uma estátua, e tanto a visão de uma grande estátua como desses animais, esses monstros que foram observados no sonho, revelava a história de grandes impérios depois dessa época de Daniel, depois do cativeiro babilônico. Então, essa época do período antes do Novo Testamento, essa época foi de cumprimento desses grandes impérios assumirem o governo mundial. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Babilônico. Essa atmosfera política, religiosa e social da Palestina mudou significativamente durante este período de 400 anos devido a tantos impérios que governavam o mundo e tinham o seu modelo político, o seu modelo moral imposto sobre o mundo. Muito do que aconteceu foi predito nos capítulos 2, 7, 8 e 11 do livro do profeta Daniel, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 7. Esse período antes do Novo Testamento foi um período em que as pessoas viveram sobre o jugo de várias culturas imperiais. A cultura babilônica, a cultura persa, a cultura grega e a cultura romana. E o povo de Deus precisou viver durante esse período sobre o jugo da escravidão e sobre imposições que comprometiam eles e a sua fé. As duas visões do livro de Daniel, né? No capítulo 2, tem o sonho de Nabucodonosor, que é uma estátua que ele vê. Ele chama vários sábios e ninguém consegue decifrar, nem lembrar do sonho dele, revelar que sonho foi que ele não lembrava. E aí Daniel orou a Deus e Deus o revelou o sonho e o significado do sonho. Da mesma forma, Daniel também teve um sonho no capítulo 7 de alguns monstros, né? Alguns personagens, alguns animais monstruosos que revelava também a mesma coisa que foi revelado da estátua. Que a estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e coxa de cobre, e tinha as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro, e isso revelava, de acordo com a revelação dada a Daniel, vários impérios. Então a parte da cabeça foi o Império Babilônico, que governou do ano 607 ao ano 539 a.C. Depois de 539, um novo império surge, a União da Média e da Pérsia, que foi de 539 a 331. É o período compreendido no livro de Esdras, Neemias e Esté. Praticamente o final do Antigo Testamento está nesses três livros, e no livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse período que vai até 331 é o período compreendido a essa parte de prata, que é o peito e braços da estátua. E como se pode comparar o que Daniel sonhou com um leão, com um urso, com um leopardo e um monstro extraordinário, com 10 chifres, tudo isso que representava um reino que havia de vir, é comparado com o que foi revelado na estátua. O leão
era a Babilônia, o urso era o Império Medo-Persa, a Grécia era o leopardo e o grande monstro, um monstro assustador, era o Império Romano que havia de vir. A parte do ventre da estátua foi o Império Grego, a Grécia, que foi de 331 até 168 a.C., e vencido pelo o Império Romano, vencido por Roma, que se tornou império a partir de 168 e foi até 476 depois de Cristo. Foi o império que mais durou. Nessa concepção, que foi revelado tanto na visão de Nabucodonosor como na visão de Daniel, havia um império que iria ter 10 reinos. E esses 10 reinos, de 10 reis, iriam se predominar, mas havia um grande reino eterno que iria surgir para destruir esse reino que parecia invencível. E este reino que havia de vir é revelado no Novo Testamento como o reino de Deus, que chega revelado na pessoa de Cristo. Mas nesse período antes do Novo Testamento, foi um período em que as pessoas viveram culturas diferentes, ordens e, e guerras de forma assustadora, atacando o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi atacado e subjugado pelas nações ímpias, mas esse período antes do Novo Testamento se inicia o Império Romano, e esse império ele vai se estender até o quinto século da era cristã. E esse Império Romano, como é visto aí na foto do mapa, se estendeu por toda a Europa e parte da Ásia, da África, foi do Grande Mar, onde fica a Espanha, a Gália, e foi até a Galácia e parte do Egito, aonde fica o Rio Nilo. Então, todo essa grande extensão era do grande império que parecia invencível do Império Romano. Todos esses impérios contribuíram de alguma forma com o que aconteceu no Novo Testamento. O Império Romano, de alguma forma, organizou politicamente todo mundo, permitindo que todo cidadão romano percorresse o mundo de então, organizou estradas e estruturou um cadastro para que todo cidadão romano tivesse livre acesso ao império por completo, e também um sistema jurídico muito bem organizado que até hoje é usado por vários países do mundo. Mas no dia 4 de setembro de 476 d.C., é geralmente aceito como a data da queda do Império Romano no Ocidente, quando Flávio Rômulo Augusto foi derrotado pelos bárbaros e o Império Oriental foi chamado de Império Bizantino e sobreviveu, essa outra parte, por até 1453, com a queda de Constantinopla, onde hoje é Istambul. Então, essa derrota progressiva do Império Romano, que estava dividido no Império Oriental e Ocidental, teve a sua destruição dessa visão imperial no ano de 1453 da era cristã. Essas informações são importantes para os irmãos perceberem que o que Deus falou ao profeta Daniel se cumpriu, e o que Deus usou para Jesus e os apóstolos falarem a respeito da grande Babilônia, a respeito do grande império inimigo de Deus e perseguidor do povo de Deus, estava por um fim esse grande império. E essa grande Babilônia, que foi denunciada com o livro de Apocalipse, era o Império Romano, que fazia o mundo beber da sua idolatria e do seu vinho pecaminoso. É importante a gente ter só uma noção cronológica do período interbíblico,
que vai do ano 63, é importante a gente saber disso, onde começou o Império Romano, com o comando de Pompeu, que invadiu a Terra Santa, e é a partir desse momento que a parte da Palestina, a parte dos judeus de Israel, é governado pelo Império Romano, e do ano 63 a 40 a.C., que vai regredindo a data, né? Há o governo de Hircano II, sobre o controle ali de Roma, essa área da Palestina é governada, e depois, no ano 48, Pompeu é derrotado e Júlio César assume o comando de todo o império. No ano 44, Júlio César é assassinado, então Antígono governa sobre os romanos do ano 40 ao 37. Quando chega a 37 antes de Cristo, vai até 4 depois de Cristo, o governo da Terra Santa, que sai de Hircano II e vai para Herodes. E a dinastia de Herodes passa a governar por um bom tempo a área da Terra Santa ali, que hoje é chamada de Palestina, ou Terra de Israel. E no governo geral do mundo está César Augusto, que era o Otaviano, que começou a reinar no ano 27 a.C. Ele governou todo o império. No ano 19 a.C. começa a construção do Templo de Herodes, que Jesus ainda estava nesse mundo quando o templo foi concluído. No capítulo 24 de Mateus, vem dizendo que os discípulos chamaram Jesus para mostrar a estrutura do templo. Não era mais o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, já era um terceiro templo, o templo de Herodes. No ano 4 a.C., Herodes morre, o Herodes Magno, o Herodes o Grande, e Arquelau governa em seu lugar. É interessante que Lucas capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então a gente já pode ver que Lucas faz um registro histórico de um governo político romano, e esse governo era o César Augusto, e um decreto veio dele. Então isso é um registro histórico que aconteceu de fato, e foi nessa época desse decreto do César Augusto, do imperador, em que o alistamento foi decretado e justamente Maria e Jesus estavam para se alistar nesse período. Então, Maria e José casados com seu filho, iniciando uma nova vida num período do governo dos Césares e da dinastia de Herodes. Também é interessante Mateus ter registrado no capítulo 2, versículo 3, que o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Perturbou-se com o quê? Com um menino que havia nascido, e ele viu nesse menino uma ameaça para o seu governo naquele lugar, e fez um decreto para que todas as crianças de 2 anos abaixo houvesse uma matança, e os irmãos conhecem bem a história. Então, isso aqui é importante a gente perceber que a história secular conta uma coisa e a história bíblica está em harmonia com o que a história secular anuncia. O mundo do Novo Testamento é um mundo muito conturbado, e a parte política e a parte religiosa estão unidas, entrelaçadas, e Jesus e os apóstolos tiveram que aprender a lidar com as questões políticas e religiosas da época e ensinarem os cristãos a respeitar as autoridades, mas primeiro do que tudo ouvir a voz de Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nessa segunda parte, onde eu vou falar sobre o mundo do Novo Testamento, eu quero começar falando a respeito da morte de Herodes o Magno, que foi basicamente até ele governou até o ano 4 depois de Cristo. Então, se ele fez o decreto para aquela matança das crianças e Jesus já estava em média com 2 anos, implica dizer que Jesus tinha nascido antes desse ano 4 do calendário cristão. Então, não pode ter sido
depois do ano 5. É para ter uma base, porque há um registro do governo de Herodes sobre aquela área da Terra Santa. Então, o calendário ele não foi criado assim que Jesus nasceu, foi criado com o tempo. Então, baseado nessa nessa parte que Herodes governa, tira-se uma data média de quando foi o nascimento de Cristo. Os herdeiros de Herodes não puderam controlar a Judéia e esta passou para o governo romano direto através dos procuradores, que foi de 6 até 66 depois de Cristo. Herodes manteve a nação judaica em paz com Roma no período que ele governou. Ele eliminou os bandos de salteadores, reconstruiu o templo. Foi durante seu reinado que Jesus nasceu. E aí vem nesse quadro um destaque sobre os governos da Terra Santa depois que Herodes o Grande morreu. Teve o Arquelau, que também era da dinastia de Herodes, o Herodes Filipe I, o Herodes Antipas, o Herodes Filipe II e Aristóbulo. Todos estão relacionados com Herodias. Você vai observar que Filipe teve o caso com Herodias, Antipas teve o caso com Herodias, Aristóbulo também. Então, de Herodias e Antipas, ou Herodias e Filipe, vem Salomé, e de Herodias e Aristóbulo vem o Herodes Agripa, e de Agripa vem Berenice, Drusila e Herodes Agripa II. Essa é a família herodiana que governou por um bom tempo naquela região da Judéia e Galileia. É importante a gente ter essas informações. Não vamos aprofundar, porque queremos avançar com a história do Novo Testamento completo, que é basicamente a história de um ano, ou 100 anos. E a história do Antigo Testamento é basicamente de 2 a 4 mil anos, se formos considerar o período de Adão e Eva, que vai de 4 a 10 mil anos, dependendo de como a cronologia é apresentada. Muitas datas do Antigo Testamento é de alguma forma suposta, aproximada, porque a forma naquela época de registrar as coisas não eram como já na época do Novo Testamento, que fica mais fácil de registrar. Vamos avançar. Ainda nessa parte do mundo do Novo Testamento, precisamos apresentar as instituições religiosas. Naquela época tinha a sinagoga, tinha o templo e tinha o sinédrio. A sinagoga surgiu ainda no período babilônico, naquele período interbíblico, cuja finalidade era a adoração e também a conservação da doutrina judaica, já que eles não tinham o templo e não tinha aquele doutrinador de forma pacífica para ensinar todas as tribos como era no tempo do governo unido, que se dividiu no Antigo Testamento. Quem quiser conhecer bem a história, temos a história do Novo Testamento no nosso canal e a gente pode deixar disponível aí para vocês assistirem e relembrarem. Nesse período do Novo Testamento, nós temos também o templo, que era a principal instituição religiosa. Desde o Antigo Testamento era, mas o Templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas do mundo, foi destruído pelos babilônios. Depois vem surgindo, depois do cativeiro babilônico, o período em que o povo volta para a sua terra e constrói o templo de Zorobabel. Zorobabel foi um dos líderes que voltou com o povo judeu junto com Esdras, Neemias e o governador Josué. Era nele que todos os judeus se reuniam para prestar culto a Deus. Era nesse templo. Os sacrifícios da lei de Moisés eram trabalhados no templo. Lembra que Jesus ficou muito revoltado com os cambistas que vendiam os animais de forma ilegal, injusta e exploradora ao povo, fazendo da casa de Deus, que era o templo, a casa de covil de ladrões. Jesus se revoltou muito, está registrado nos evangelhos. Uma outra instituição muito famosa era o Sinédrio, que surgiu também no período interbíblico. É uma instituição formada por
71 anciãos escolhidos pelo povo e consideravam-se príncipes, todo aquele que participava do sinédrio. A maior parte dos membros era da linhagem sacerdotal e do partido dos saduceus, e o presidente era o sumo sacerdote que sentava numa cadeira principal lá, e eles tinham a função de uma suprema corte que julgava o povo daquela época dos erros, dos crimes, tanto religiosos como civis daquela época. E Jesus passou pelo sinédrio, pelo julgamento destes, e a maioria, como dá para perceber que são sacerdotes, são religiosos, foram os religiosos que condenaram Jesus à morte, por incrível que pareça. E quem são esses religiosos? Quais os grupos religiosos da época do Novo Testamento? Eles não eram só religiosos, eles eram também políticos, porque se envolviam com grupos específicos e se tornavam caçadores de adébitos. O primeiro é o grupo dos fariseus, o segundo dos saduceus. Tinham também os zelotes, os essênios, herodianos, escribas, publicanos, e tinham também os samaritanos. Qual a diferença entre eles? Os grupos mais conhecidos são os fariseus e saduceus, são também os escribas, publicanos e samaritanos, mas os zelotes, essênios e herodianos também existiam naquela época, de acordo com os livros históricos que falam do mundo do Novo Testamento. Vamos para os fariseus. Os fariseus, a própria palavra chama de os separados. Eram os santos, sabe? Os separados. Surgiu na época dos Macabeus, ainda no período interbíblico, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. E eles que controlavam a sinagoga. Quem decidia quem ia ler, o que era ensinado lá. Para eles, a tradição oral era mais importante do que o que estava escrito. Por isso que Jesus muitas vezes repreendia os fariseus, porque distorciam o que realmente estava escrito. Jesus repreendia muitas vezes dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. A tradição oral era o que estava sendo condenado por conta da sua interpretação errada do que Deus havia falado no Antigo Testamento, e Jesus corrigia: eu porém vos digo. Os saduceus eram sacerdotes abastados, controlavam o sinédrio e qualquer poder político que restava, administravam os templos e os rituais e não aceitavam a ressurreição, não acreditavam em ressurreição nem em anjos. Já os fariseus acreditavam. Tinham também uns bem rigorosos, que é esse terceiro grupo, os zelotes. Eram os extremistas dos fariseus. Queriam a independência da nação, odiava Herodes, os governantes políticos, e eram chamados pelos romanos de sicários. Havia também um grupo um pouco reservado, que eram os essênios, eram de extrema direita entre os fariseus, grupo ascético ao redor do Mar Morto, e não participavam dos rituais do templo, eles viviam isolados. Inclusive, o que foi descoberto nos manuscritos do Mar Morto no século XX, 1947, por aí assim, os manuscritos mais valiosos hoje do Antigo Testamento, foram preservados por esse grupo de essênios deixado ali nas cavernas do Mar Morto, em Curã. Os irmãos podem conhecer a história pesquisando sobre isso. No ponto 5 aí, da lista, temos os herodianos, que baseavam suas esperanças nacionais na família de Herodes e viam Herodes como um Messias. Eram os idólatras, os seguidores de Herodes. Então há um contraste entre fariseus e saduceus e um contraste também entre Herodes, essênios e zelotes, em relação à posição política, em relação à posição religiosa. O sexto tem os escribas, que apegavam-se muito à letra, ao que estava escrito. Eram copistas das escrituras e julgavam-se capazes de interpretá-las, torcendo muito o seu significado. Havia os fariseus que ensinavam e também os escribas. Imagino como era difícil para aquele povo entender o que era a verdade, se os fariseus diziam uma coisa, os escribas diziam outra. Hoje não tem muita diferença não, né? Nós temos muitas correntes teológicas, onde alguns defendem uma coisa e outra, porém,
Hoje nós temos muito materiais disponíveis para que a gente pesquise tudo isso e chegue a uma conclusão. Nós temos em nosso canal vários estudos apresentando visões diferentes de linhas teológicas. Os irmãos podem seguir a parte da playlist onde tem só estudo de teologia. Por fim, nós temos aí o capítulo, o ponto 8, onde falamos sobre os samaritanos, que são descendentes de casamentos mistos no período do exílio, né? Que é aquele período do cativeiro babilônico. E observavam as prescrições só do Pentateuco. Para eles só a Torá era a verdade, o restante dos livros não era interessante. É como os muçulmanos, né? Dão muito valor à Torá. Alguns judeus também dão muito valor à Torá, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco que nós chamamos. Para eles, os samaritanos, o único lugar de culto era no Monte Gerizim, em Samaria. Esse monte foi criado num período do reino dividido, né? Depois do governo de Salomão, Jeroboão e Roboão dividiram o povo, 10 tribos para sul e 2 tribos para o norte. Não, pelo contrário, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. O sul era o reino de Judá e o norte era o reino de Israel. No reino de Israel ficou a capital Samaria e no reino do sul, no reino de Judá, ficou a capital de Jerusalém. Em Jerusalém havia o templo, o povo ia adorar lá. Mas para que as 10 tribos não descessem para adorar em Jerusalém, fizeram um monte onde se devia adorar, pelo menos na capital Samaria, que era a capital do Reino do Norte, invadida no ano 722 pelos assírios e levado cativo e disperso todo o Reino do Norte, apesar das profecias que Deus levantou homens, profetas, para anunciarem que se ele não se arrependerem da idolatria, da impiedade, não se voltasse para Deus, iriam ser levados prisioneiros pelos inimigos de Israel. Depois, o Reino do Sul também foi preso pelos babilônicos em 586 a.C. Os irmãos podem conhecer a história lendo, assistindo a aula que nós temos aí sobre a história do Antigo Testamento. Interessante lembrar que Jesus, quando chega diante da mulher samaritana, no poço de Jacó, no Evangelho de João, acredito que é o capítulo 4, lá a mulher pergunta: devemos adorar onde? Devemos adorar no monte ou devemos adorar em Jerusalém? Lembra que é uma história muito antiga e até os evangelhos registram que judeus não se dão com samaritanos desde aquela época do governo dividido. 700 anos antes de Cristo havia essa inimizade que surgiu no reino dividido. Como é ruim nós vivermos entre irmãos, mas com um sentimento de discórdia e divisão. Que haja paz no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Ainda sobre o mundo do Novo Testamento, nós vamos avançar. É importante lembrar que houve uma queda e uma destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70. Isso foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Você confere Jesus dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado, anunciando a destruição do templo. O historiador judeu Flávio Joséfo, que acompanhava Tito, relata na sua obra A Guerra dos Judeus. Ele diz que os 143 dias do cerco, quando morreram 1.100.000 judeus, restando apenas 97.000 que foram vendidos como escravos e espalhados pelo mundo. E após a destruição de Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro já haviam morrido sob determinação do imperador Nero, e os fariseus foram para Jâmnia, iniciaram lá a tarefa da escrita da tradição dos pais, e foi nesse concílio de Jâmnia que foi oficialmente apresentado a lista dos 39 livros que conhecemos hoje do Antigo Testamento, sem os apócrifos, que foram os livros escritos no período interbíblico e não são inspirados porque não havia
profeta instituído, houve um silêncio profético, escritos foram feitos, mas de literatura histórica, de materiais lendários que não são que não têm autoridade doutrinária, nem são de grande importância para a fé cristã, e sim para a história judaica do período interbíblico, tem sua importância histórica e poética, né? E esse processo de codificação aconteceu entre o ano 70 e 200 depois de Cristo. Foi uma obra que chegou a ser chamada de Mishnah, depois que terminou, e foi feito um comentário do Antigo Testamento. E este comentário foi chamado de Gemara, ou Gemará. Esses dois, tanto o texto quanto o Gemará, se tornou ou se tornaram uma obra completa que depois foi chamada de Talmud. Então, o Talmud tem lá o Mishnah e o Gemará. O Mishnah era o texto e o Gemará era o comentário do texto. E foi publicado em duas edições, o Talmud palestino e o Talmud babilônico. O palestino foi terminado no século IV e o babilônico foi terminado pelo quinto século e foi mais organizado. Então isso é importante a gente perceber, que os judeus têm sua Bíblia, que não usam o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, apesar de o número de livros deles são 22 livros organizados em lei, profetas e escritos, mas o conteúdo é o mesmo, porque eles não dividem a Bíblia e organizam os livros como nós temos organizado, porque a nossa Bíblia foi organizada de forma diferente. E é agora, falando sobre as literaturas do período do Novo Testamento, período neotestamentário, que a gente vai entender um pouco a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica e da Bíblia judaica para a Bíblia cristã. Estamos chegando ao final dessa parte da história do Novo Testamento. Aguente firme aí. Muitos tipos de literatura foram escritos pelos judeus durante a época do período interbíblico. Livros de história, livros de ficção, livro de sabedoria, livro de gêneros devocionais e até apocalíptico, já na época, no período interbíblico. E é importante lembrar que os livros apócrifos, que quer dizer espúrios, e depois passou a ser entendido como não inspirado, não tem inspiração divina, os livros apócrifos foram escritos nesse período interbíblico. E Esdras já tinha reunido os livros considerados palavra de Deus antes de esses livros apócrifos serem escritos. Muitos, dezenas foram escritos nesse período interbíblico. Agora, a Bíblia dos primeiros cristãos, que ouviram de Jesus e dos apóstolos o Evangelho do Reino, a Bíblia deles era o Velho Testamento em grego, que foi traduzido no governo ainda da Grécia para a língua grega. O nome dessa tradução do hebraico para o grego é Septuaginta, que quer dizer os 70. Então, 70 pessoas convidadas para traduzir, e cada um fizeram a sua tradução, que reunido perceberam a perfeição do trabalho desses 70 homens, e essa versão dos 70 foi colocada na Biblioteca da Sabedoria, na Biblioteca de Alexandria, onde estava todo o conhecimento adquirido em todo o mundo reunido num lugar só. À medida em que a igreja crescia, ela começou a colecionar certos escritos que, por fim, se tornaram o Novo Testamento, que foi considerado como sendo igualmente inspirado e era chamado pelos apóstolos de as Escrituras, ou as Escrituras Sagradas. Nós temos aí Colossenses 4,16, 1 Tessalonicenses 5,27, 1 de Timóteo 4,13, 2 de Pedro 3,15 e Apocalipse 1,3. Então, o que os apóstolos escreveram tinha a mesma autoridade inspirada que os profetas do Antigo Testamento, porém os apócrifos, que são livros históricos de ficção e livros devocionais da religião judaica e da história judaica, esses livros aí não são inspirados, porém só
os que nós conhecemos, que formam 66 livros, a Biblioteca Sagrada, a Biblioteca dos Cristãos, principalmente protestantes, porque a Igreja Católica mantém 7 livros e algumas alterações textuais que, com o tempo, eles aprovaram no Concílio Vaticano II. E esse concílio, tanto de Trento como o Concílio de Vaticanos, reendossou a ideia de que a Igreja Católica deve manter esses livros apócrifos como palavra de Deus também. Esses livros têm muitas contradições doutrinárias e heresias. Os irmãos podem deixar no comentário se tem interesse de uma aula só falando desses livros, e aí a gente faz aqui no canal uma aula só falando sobre os livros apócrifos da Igreja Católica. Por fim, chegamos à conclusão da primeira parte, onde fala, para a gente concluir, que a base do Velho Testamento era profética. Quando você analisa a história do Antigo Testamento, é isso. No Novo Testamento, porém, tudo se focaliza nas doutrinas, nos ensinamentos daquilo que já está escrito, que se baseia nos fatos descritos nos 4 evangelhos e depois nas cartas escritas pelos apóstolos. Mudamos agora do que era em maior parte aos judeus, profetizado para os judeus, agora o que é exclusivamente para cristãos, não desprezando o Antigo Testamento, mas rituais e orientações civis para a nação judaica, nós não consideramos, porque nós estamos em uma outra cultura e uma outra realidade no mundo ocidental. Nós mudamos do que era exclusivo da lei de Moisés para Cristo, do que era da lei mosaica e judaica para a graça, sabendo que tudo isso era plano de Deus para nos levar a Cristo. Deus abençoe você. Nós iremos para a segunda parte da nossa aula sobre a história do Novo Testamento. É uma introdução ao Novo Testamento, que a primeira parte fala da história e a segunda parte da mensagem. Na segunda parte nós vamos trabalhar 4 questões. Qual a diferença da mensagem do Velho Testamento para a mensagem do Novo? Não é legal? Essa mudança de Moisés para Cristo, essa mudança de lei para a graça, de profetas para apóstolos, de Antigo para Novo Testamento, o que mudou ou o que se mantém? A segunda pergunta que vamos responder é como foram divididos os livros e por que foram divididos nessa ordem que nós temos hoje no Novo Testamento. Também qual o conteúdo de cada parte da estrutura do Novo Testamento. E por fim, como entender melhor a mensagem do Novo Testamento. São 27 livros, não fica fácil ler todos de uma vez. Então lemos o primeiro livro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Já no meio, a gente já não lembra tanto do que foi lido no início, dependendo do tempo que se demore. Mas há uma maneira mais fácil de entender e na segunda aula você vai perceber isso. Eu peço que você, de alguma forma, ore por nós para que a gente mantenha esse canal no ar e firme, o canal Deus no Comando. Nós queremos fortalecer a sua fé, da sua família, de vários irmãos no Brasil e no mundo. Eu peço que você se inscreva, se você tem um e-mail aí, e possa ou no computador ou no seu celular se inscrever, curtir essa aula, comentar o que você gostou, o que achou interessante nesse vídeo e outros vídeos que você assistir. Sempre faça isso, curta, comente para ajudar na divulgação do canal. E você pode compartilhar com alguém que gosta de estudar a Bíblia, que você entende que vai gostar dessa aula. Deus abençoe. Se ficou alguma dúvida, deixa aí a pergunta que a gente vai responder. E continue com a gente aqui, orando por nós e nos abençoando com a divulgação, curtindo e comentando o canal. Deus abençoe você e sua família.